Sejam bem-vindos nessa live das 11h01 e quero trazer aqui já bem direto para vocês. Vou ler o texto aqui, Gálatas 6:9, que fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos e nem desistirmos, chegará o tempo certo e que faremos uma colheita de bênção. Então, para sermos bem diretos aqui já, o inimigo vai querer te desanimar para fazer você desistir. Bom, diante disso, eu quero entrar aqui agora no fundo musical. Nós vamos fazer uma oração, tá, juntos aqui, e vai ser um momento de muitas bênçãos nesta manhã. Vamos lá então? Vocês estão chegando aí? Vamos compartilhar esse momento tão poderoso. Deus abençoe vocês. Vamos chegando aí. E vai ser um momento aqui muito especial. Não nos cansemos de fazer o bem. Se você não desanimar e se você não desistir, virá uma grande colheita de bênçãos. Se você não desanimar, se você não desistir, virá uma grande colheita de bênçãos, tá bom? Então vocês estão chegando aqui, eu quero convidar vocês para nós compartilharmos esse vídeo agora em massa. Envie aí para 10 pessoas, tá bom? Eu vou aqui agora encaminhar para 10 pessoas esse vídeo. E vai ser um momento muito especial aqui na presença de Deus. Amém? Então vamos lá. Encaminhando aqui para essas pessoas. Glória a Deus por cada um de vocês que estão aí na live. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês que estão chegando. Tá bom? Enviando aqui. Vamos lá. Deixa encaminhando aqui para os amigos, para o pessoal. Caminhando aqui, vamos lá, vai ser um momento de muitas bênçãos aqui. Enviei aqui para umas 20 pessoas, tá bom? Então quero fazer uma oração nesta manhã com vocês, antes de nós entrarmos na palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar agora cada alma, cada vida que está aqui presente, aquelas que vão entrar aqui ainda nessa live, que seja um momento repleto da Tua presença. E Pai, pedimos perdão agora pelas nossas falhas, pelos nossos erros, limitações. E Deus, tome agora, Pai, tome agora cada pessoa que está entrando nessa live, porque vai ser um momento tão rápido, tão profundo, e eu sei que essa mensagem veio de encontro para cada coração. Pai querido, que toda a batalha espiritual, tudo que essas pessoas estão travando agora, no mundo espiritual, Senhor, tudo aquilo que essas pessoas estão travando agora, Deus querido, no mundo emocional, sentimental, tudo aquilo que está levando a afunilar a visão, a mente, o corpo, a alma, o espírito, Senhor, Deus, que se amplie nesta manhã. Pai, passamos dias de lutas e batalhas, porém o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo que age desde a fundação do mundo até nos dias de hoje. E Pai, nós vamos nos unindo aqui agora e pedimos, Senhor, para repreender agora toda a retaliação, toda a opressão, tudo que se levantou contra esses dias de desânimo, esses dias, Pai, que as pessoas estão querendo desistir, Senhor, vai caindo por terra agora todos esses males. Pai, nesta semana nós nos colocamos em pé, porque a Tua palavra diz, coloca-te em pé, põe-te em pé e falarei contigo. Deus, que nesta manhã essas pessoas que estão conectadas, elas se coloquem em pé no mundo espiritual. Eu declaro agora que aquele que está caído, desanimado, aquele que está angustiado, aquele que está aflito, oprimido, aquele que vem travando lutas e batalhas espirituais, Senhor, nós vamos declarando aqui agora palavras de bênçãos. Nós vamos declarando aqui agora que todo o mal, toda essa nuvem que se levantou contra, toda essa batalha que veio contra para destruir, desanimar, para impedir, para barrar, Senhor, vai caindo por terra agora, e que a glória de Deus comece a se manifestar, que o poder dos céus agora, Senhor, venha se manifestar em cada coração. Pai querido, nós queremos orar e pedir, Senhor, de uma forma profunda e dizer que nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, nós pedimos toda sorte de bênçãos sobre todos aqueles que entrarem nessa live, sobre todos aqueles que participarem dessa live. Pai, nós vamos declarando agora libertação, nós vamos declarando agora prosperidade, nós vamos declarando agora, Pai, uma visão ampla daquilo que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar agora, declarar agora, que em nome de Jesus, todos os adversários seus, imaginários, reais, espirituais,
adversários, como disse Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. O bom combate você tem travado todos os dias. O maior combate muitas vezes que você trava é com o seu interior. O maior combate que muitas vezes você trava é com as lutas espirituais. Então que no nome de Jesus nessa manhã possa vir uma nuvem de glória, e que essa nuvem, Pai, que veio para devorar, para impedir as bênçãos, Pai, já foi anulada nesta manhã. E eu quero que você que está conectado aqui agora, e esse vídeo aqui vai ficar gravado na internet, e vocês que estão aqui nesta manhã, é um momento de nós nos levantarmos, é um momento de nós nos posicionarmos no reino, porque vocês são homens e mulheres de Deus, mensageiros de Deus, mulheres que foram chamadas por Deus, mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que Deus levantou nesta terra para fazer a diferença, e o inimigo não vai te parar. Esta semana passamos uma batalha espiritual tão grande, uma opressão tão grande, e eu quero declarar para você, nós nos posicionamos e oramos a Deus, e a palavra de Deus diz assim: a oração, a súplica de um justo tem muitos seus efeitos. Então Deus te levantou, mulher, Deus te levantou, homem, para que você viesse nessa terra e você se posicionasse em favor do reino dele, para você pregar, louvar, patrocinar, abençoar, investir no reino, para que você fizesse a diferença. Deus chama muitos, porém poucos são os escolhidos, poucos são as escolhidas, e você é uma escolhida. Deus te levantou, por isso que você trava tantas batalhas, por isso que você trava tantas lutas espirituais. E eu quero dizer para vocês, nós também travamos. Esta semana passamos 2 dias que foi uma luta, uma angústia, um sentimento horroroso. Por isso que nós ficamos off e ficamos ali orando, buscando a Deus. Nós nos posicionamos, orando e clamando a Deus, pedindo a Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida agora, que todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca que se levantou contra você, todo esse espírito maligno que de alguma forma se posicionou contra você e a sua família, vamos declarando nesta manhã que está caindo por terra, agora, e que a sua família, ela é lavada, anote isso daí, a sua família, ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Sabe aquele sangue que verteu na cruz do Calvário? É este sangue que está sobre a tua família agora. Se você puder agora, coloque uma das suas mãos sobre a tua cabeça. E eu quero abençoar a sua vida agora, abençoar a sua família agora. E eu quero dizer que nenhuma praga chegará na tua tenda. O salmista disse isso. Nenhuma praga chegará na tua tenda. Nenhum mal vai te suceder. Nenhum mal. Porque você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E que Jesus agora, com todo o seu poderio, a sua majestade, a sua glória, possa entrar aí onde você estiver. E que Ele toque, te acolha agora, te dê um abraço tão forte, Ele te acolha tão forte, que você sinta esse poder, que você sinta esse afago, que você ouça as batidas do coração do Pai. E nós vamos agora orando, para quê? Para que a glória de Deus se manifeste no seu coração. No seu coração. Eu aprendi algo na minha vida. 23 anos servindo a Deus. Eu nunca olho para uma pessoa pela carcaça. Eu nunca olho para uma pessoa pelo que ela tem. Eu olho para o coração dela. Porque a Bíblia fala assim, ó, o homem, o ser humano, ele vê o exterior. Porém, Deus vê o interior. Deus conhece o seu coração. E a Bíblia fala que é do coração que emanam aquilo que gera vida ou que gera morte. Então que o seu coração seja guardado. Que o seu coração agora seja repleto, remido pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Começamos essa live hoje aqui de uma forma tão forte, tão poderosa. Por quê? Porque são dias de lutas e batalhas. Porém, todos aqueles, a Bíblia fala em Isaías 41, todos aqueles que se levantarem contra ti perecerão, serão reduzidos a nada, a Bíblia diz. E eu quero falar aqui nesta manhã sobre a tua vida, a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a palavra de um profeta, a palavra de um servo, a palavra de um pastor, a palavra de uma autoridade espiritual. Ela tem poder. E eu quero declarar agora sobre a tua vida que todo esse emaranhado se dissipou nesta manhã.
Em nome de Jesus, todas as pessoas que tiveram línguas peçonhentas, todas as pessoas que foram usadas pelo diabo para te desanimar, pessoas que foram usadas pela língua venenosa, que elas provem do seu próprio veneno. Em nome de Jesus, nesta manhã, toda palavra proferida de maldição contra a tua vida não vai prosperar. Toda palavra que foi lançada contra a sua vida, toda palavra de fofoca, toda palavra que as pessoas comentaram contra você, todas as palavras que foram ditas contra você, no escuro, no oculto, onde você não ouviu, mas que Deus ouviu e, maior do que isso, anotou. Ei, preste bem atenção no que eu vou te ensinar aqui. Isso que eu estou te ensinando aqui, eu ensinei primeiro para minha família e vou ensinar para você aqui nesta manhã. Preste bem atenção, preste bem atenção. Todos os profetas e profetisas da Bíblia, homens e mulheres que Deus levantou para profetizar, você sabe por que eles eram perseguidos? Você sabe por que as pessoas queriam matá-los? Vocês sabem por que as pessoas tinham raiva dessas pessoas? Primeiro, porque o diabo usava essas pessoas, certo? Agora, essas pessoas, eles não profetizavam só bênçãos. Muitas vezes eles profetizavam a justiça de Deus. Eles profetizavam a mão pesada de Deus. E por isso que muitos profetas, muitas profetisas queriam fugir da presença de Deus, porque era pesado o que Deus queria dizer para uma nação, o que Deus queria dizer para um rei, o que Deus queria dizer para um homem, para uma mulher lá que estava no campo, ou na sua casa, ou na igreja, em qualquer lugar que fosse. Eram palavras muitas vezes de conserto. Então eu quero dizer algo aqui para vocês hoje. Para vocês hoje. Deus te levantou para você falar a verdade. Deus nos levantou para falarmos a verdade. Agora tem um porém aqui. Tem um porém para aqueles que vivem a verdade, que são fiéis, leais, que honram a Deus de verdade. Para aqueles que de fato honram a Deus. Ei, tem um hino do Juliano Som que ele diz assim: Ele me ama. Mas no começo ele diz assim, ó, Ele tem ciúmes de mim, amor furioso. A Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala que nós somos servos, profetas, profetisas, pastores, homens e mulheres de Deus. Nós somos comparados como a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? A menina dos olhos, essa é o miolinho ali do olho, é onde dá o foco. Onde você está no escuro, ela abre, expande. Quando está muito claro, ela funila, ela fecha para não machucar. E é a parte mais sensível do corpo humano. E Deus fala que você, eu, somos como a menina dos olhos de Deus. Ei, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Nunca deu bom tocar naquilo que é de Deus, principalmente naquilo que Deus ama. Nunca foi bênção tocar, ir contra aqueles que Deus levantou nesta terra. Nunca deu certo. Sabe por quê? Porque Deus guarda. Aquele que nos guarda não sente fome. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que nos guarda, ele nunca está em crise. O céu nunca está em crise. Você está ouvindo isso? O céu voltou aqui. Essa semana nós orávamos pelas pessoas que nós cobrimos espiritualmente e sentimos uma grande batalha espiritual. E vocês que estão aí na live, se vocês travaram batalha espiritual essa semana, pode ter certeza que nós cobrimos vocês em oração. Nós, descansando, e nós paramos, falamos assim, ó, vamos agora dedicar. Eu dediquei um dia aqui, buscando a Deus para cobri-los em oração. E eu quero dizer algo para você. O diabo anda fechando o coração das pessoas. Você lembra que antigamente nós entrávamos nas igrejas e você via que era de rodo as pessoas endemoniadas? E você já quase não vê mais isso. Sabe o que é isso? O diabo mudou a estratégia dele. Porque se o diabo entrasse na vida de uma pessoa, o pastor, o missionário, a missionária ia lá, colocava a mão, repreendia, expulsava, aquela pessoa caía endemoniada. E o demônio ia embora. Então o que o inimigo está fazendo? Ele mudou a estratégia. Ele anda ao derredor, a Bíblia fala, tentando tragar. Então ele anda colocando caraminhola na cabeça das pessoas, para te ofender, para denegrir a sua imagem, para fechar a mão, fechar o coração, para se voltar uns contra os outros. Isso é o que Jesus disse em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriaria. Então o diabo ele está trabalhando no esfriamento do amor. Não é mais possessão. Raramente você vai ver uma possessão. Ele está trabalhando o quê? No esfriamento do amor. Por isso que a palavra de hoje é para nós nunca nos cansarmos de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar de fazermos o bem. Porque se nós não desanimarmos e se nós não desistirmos, nós faremos uma grande colheita de bênçãos. E eu quero declarar. Quando eu digo profetizar, é declarar, tá? Profetizar sobre a tua vida. Vida e vida em abundância. Eu quero profetizar na sua vida que a boca do diabo está sendo calada agora, tampada. Que a boca do diabo agora se feche contra você. E que toda obra do diabo, tudo que foi feito contra você, já caiu por terra. Eu declaro sobre a tua vida prosperidade, bênção, fartura. E que todos aqueles que se levantaram contra você, todos aqueles que de alguma forma vieram contra, que essas pessoas provem do próprio veneno. Daniel, mas o que é isso? A Bíblia fala o seguinte, para nós não nos levantarmos contra aquilo que é de Deus, mas a Bíblia fala para nós servirmos a Deus. Então se você tem servido a Deus, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai provar dessas bênçãos que a Bíblia está falando, se você não desanimar. Se você não desanimar, você vai provar das bênçãos de Deus. Ei, Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você. Você que está pensando em desistir do seu casamento, do seu cargo, da sua empresa, você que está desanimado. Ei, dose de ânimo. Essa palavra é o seguinte, dose de ânimo. É um inimigo agindo no oculto para você desanimar e desistir. Você está entendendo isso? Ei, essa live aqui, uma das lives mais poderosas desse ano. Por quê? Porque essa unção ela não vai parar por aqui. Essa unção aqui ela vai ser repassada para a sua vida. E aonde você for, você vai repassar essa unção. Quando você orar por algo, por alguém, essa unção vai ser repassada. Isso é multiplicação. Isso é prosperidade. O que Deus te dá, você vai repartindo por onde você passa. E existe aqui uma unção poderosa. Onde o inimigo tem agido, não vai agir mais. E digo mais. Preste atenção aqui. Tudo isso que eu estou ministrando para vocês esta manhã, eu ministrei aqui para a nossa família primeiro. Preste atenção nisso aqui. Eu ministrei isso daqui para a nossa família. Coloquei as mãos sobre a cabeça da minha esposa, dos meus filhos, e declarei palavras de bênção. Então eu quero declarar agora que essa porta que as pessoas maquinaram para fechar contra você, elas vão provar dessas portas fechadas. Daniel, isso é o quê? Isso é justiça de Deus. Não sou eu e não é você que vamos fazer justiça. Não somos nós, é Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso e Ele perdoa, mas Ele perdoa quem pede perdão. Agora, Daniel, eu pensei errado, peça perdão. Daniel, eu falei o que eu não devia, peça perdão. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vem aqui, e Deus me levantou hoje aqui para exortar a igreja. Deus me trouxe hoje aqui para exortar. Há quanto tempo Deus não me usava em exortação? E para levantar as pessoas dessa forma? Sabe por quê? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E Paulo disse o seguinte, Paulo disse que quando alguém for exortado, muitas vezes essa pessoa tem que ser exortada diante da igreja, para que os demais temam. Então o que é isso? Sabe por que os profetas tinham medo e fugiam de Deus? Porque Deus levava palavras pesadas. E Deus hoje me trouxe aqui para trazer essa mensagem um pouco mais pesada para você. Pesada no modo simples de dizer, mas para que você peça perdão do que você pensou, falou. E se teve alguém que falou contra você, que essa pessoa peça perdão. Por quê? Porque quando as pessoas não pedem perdão, quando as pessoas sustentam o orgulho, perdão da expressão que eu vou dizer aqui, porque a graça ela provém de Deus, a desgraça é do diabo, essa desgraça do orgulho, as pessoas se mantêm orgulhosas ali, achando que elas são a última bolachinha do pacote, e elas se voltam contra Deus, ou contra aquilo que Deus ama. Eu vi na minha vida pessoas pagarem preço.
Eu não fico me autopromovendo, nunca precisei disso, mas muitas vezes nós temos que testemunhar para que a igreja seja edificada. O testemunho edifica. Mas eu contemplei pessoas que se levantaram contra aquilo que era de Deus. Eu vi pessoas se levantando contra a minha vida e o meu ministério. Eu vi isso. E que Deus livre todos aqueles que se levantam contra aquilo que é de Deus, porque não fica impune. Não fica impune. A Bíblia fala: minha é a glória, diz o Senhor. Aleluia! Minha é a glória, diz o Senhor. Eu vi pessoas. Eu não gosto de me autopromover, não é isso. Esse vídeo vai ficar na internet. Mas eu vi pessoas se levantando não é contra o Daniel, é contra a unção que ele colocou aqui. Eu vi pessoas padecendo, não é indo para o fundo do poço, indo para uma vida muitas vezes desgraçada. Sabe por quê? Eu sempre ensinei isso para as pessoas que caminham conosco: nunca toque naquilo que é de Deus. Só toque se for para entregar, ofertar, abençoar, bendizer, nunca maldizer, nunca fechar as mãos, nunca bater. A sua mão foi feita para abençoar e não para bater. O mundo está cheio de gente que só quer bater. Essa palavra de hoje não é bater. Essa palavra de hoje é uma exortação, porque o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso? O cajado vai ali, e ele dá um totózinho, ele puxa a ovelha. E a ovelha, às vezes, ela está perdida. E aí o pastor, ele pega aquela varinha, muitas vezes aquela de marmelo, que ela não quebra, né? E Deus vai lá, o bom pastor vai lá e daquela varada, e a ovelha acorda, ela volta para a realidade. Que haja unção de realidade hoje na sua vida. Que tudo que está obscuro no seu olhar seja destravado agora. Tudo aquilo que o inimigo te cegou, te afunilou, tudo aquilo que te angustiou, tudo aquilo que veio para te sabotar, para te desviar, já caiu por terra. Anote isso daí. E eu quero que você declare, fale, verbalize agora o seguinte. Coloque uma mão aqui, bata assim devagar, fala assim, maior é o que está comigo. Aleluia. Fale isso. Maior é o que está comigo do que o que está lá fora no mundo. Diga isso. Maior é o que está comigo. Fale isso. Do que o que está lá fora no mundo. Diga assim, maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Você não vai parar. Você não vai desanimar. A Bíblia fala o seguinte, preste bem atenção. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que proferir contra você não vai acontecer. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem falado nos últimos dias? Leia o livro de Tiago. Mais de 60% do livro fala sobre o poder da palavra. E nesta manhã, eu venho dizer para você que você está livre e liberto, porque há poder na minha palavra, há poder na sua palavra. Eu quero dizer que o seu lar, você vai prosperar de uma forma que você nunca prosperou. Você vai viver de uma forma que você nunca viveu. E você vai contemplar a glória de Deus como você nunca contemplou. Que haja fogo do céu sobre a tua família hoje. Que caia fogo dos céus. Deus. Que caia fogo do céu sobre a tua vida. Serafins são anjos que carregam fogo. Serafins são anjos que manipulam fogo, bola de fogo, tenaz. E eu vejo como se fosse fogo, bolas de fogo, indo aí aonde você está agora. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus está queimando toda a artimanha do inimigo.
toda a artimanha do inimigo. E Deus, preste atenção aqui, esse fogo vai queimar a língua de muitos por aí. Você já se sentiu oprimido muitas vezes? Você sabia? Deixa eu te ensinar aqui. Você sabia que muitas vezes você está se sentindo oprimido? São pessoas que estão falando mal de você. São pessoas que, quando a gente fala invejar, não é sem inveja que todo mundo fala não. Porque o primeiro pecado do capeta, que antes era Lúcifer, né? Foi a inveja, não foi o orgulho, a inveja. Ele invejou Deus, depois ele sustentou o orgulho. Mas o comecinho ali, ele falou assim: ah, que glória, hein? É muita riqueza, é muito esplendor. Um dia eu vou estar acima do Senhor, um dia eu vou estar acima dele. Inveja. O inimigo ama quando as pessoas invejam as outras. A inveja, o orgulho, são as desgraças, as raízes de todos os males que você já viu na Bíblia da humanidade. E eu oro para que você e a sua família estejam livres disso. Eu oro para que quando você amanhã acordar pela manhã, você acorde leve, sem essa sensação de estar carregando um guarda-roupa de 6 portas nas tuas costas. Amém? Eu oro e cubro cada minha oração. E aí eu vou falar algo. Falei para minha esposa. Teve um dia aqui, nesse dia, eu fui para a beira da praia, comecei a chorar do nada, uma angústia, parecia que era uma angústia da morte. E eu falei para minha esposa: o trabalho pastoral é um dos trabalhos, entenda o que eu vou dizer aqui, tá? É um dos trabalhos mais ingratos no ponto de vista das pessoas. Porque 80%, no mínimo, é um trabalho que não é visto, não é reconhecido. Igual com muitos cargos de empresa que as pessoas não aparecem, mas elas são tão fundamentais, eles tão importantes quanto aqueles que estão lá na frente. E eu falei para minha esposa: quantas mulheres, quantos homens em relacionamento, casamento, que eu e minha esposa aconselhamos sem que um estivesse sabendo que a gente estava fazendo aquilo e não deixando, por exemplo, as pessoas se separarem por causa disso, e a outra parte nem sabe disso. Mas eu quero dizer algo. Deus veio e renovou a minha fé. Ele falou para mim: não se canse de fazer o bem, porque eu estou vendo. Ei, você que está aqui nesta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você que mesmo que ninguém veja o que você está fazendo de bom, Deus está vendo, está notando tudo. E não sou eu que vou dizer agora. Gálatas 6:9. Se você não desanimar nem desistir, então você fará uma colheita de bênçãos. Essa colheita, a Bíblia fala que ela pode dar até 100 vezes por 1. E eu quero falar aqui nesta manhã algo muito sério para vocês. Porque tudo que eu estou falando aqui é da parte de Deus. E quando Deus parar de ministrar aqui, eu vou encerrar a live. Mas tem muita gente que pensou em desistir por causa dos outros. Tem muita gente que está aqui que você já pensou em chutar o balde, largar tudo e acabar com tudo e falar: chega, para mim deu. Mas eu quero dizer para você, a sua recompensa não vai vir do homem. Sabe por quê? Porque o Daniel aqui, o João, a Maria, a Cleide, a Jamile, o Leandro, todos que estão nessa live aqui, Valéria, todos vocês não têm que prestar conta para mim, é para Deus. Até sobre oferta, Jesus fala assim: ó, que a tua mão direita der, a esquerda, ó, não veja. Sabe o que é isso? Da mesma forma que Jesus fala: vai lá no teu quarto, em oculto, em segredo, ore ao teu pai em segredo, e o teu pai celestial, tá? Que te vê lá em segredo, ele vai te recompensar. Mas a recompensa, ela vem pública. Aleluia! Hein?
não desista de orar. Sabe quando você ora e você acha que a sua oração não está passando do teto da sua casa, do quarto, do seu cômodo que você está? É mentira do diabo. A Bíblia fala assim: os ouvidos de Deus não estão tampados, agravados, para que não possa ouvir o seu clamor, e nem a sua mão mirrada, encolhida, para que não possa te abençoar e te salvar. Deus sempre está te ouvindo. Deus sempre está te ouvindo. E Deus está ministrando aqui uma autoridade. Deus ministrou autoridade sobre a minha vida nesses últimos dias. Resgatou essa autoridade e ministrou além dessa autoridade. Mas não é abuso de autoridade, é autoridade dada pelo Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que está com o coração limpo e puro, que Deus derrame agora sobre o teu coração essa autoridade. E aonde você passar, o que você fizer no seu trabalho, na sua família, aonde você for, as pessoas vão te reconhecer como essa autoridade, sem você impor nada. Amém? Isso é prosperidade. Você vai ser o maior no teu ramo. Você vai ser o melhor. Você vai ser o mais digno, a mais digna. Tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Porque a glória de Deus estará sobre a tua vida e tua família. Ei. Esse dia eu falei: Senhor, por quê? Eu olhando para esse mar, eu falei: Deus, por quê? E eu não tive resposta. Mas eu tive um discernimento. O porquê e o para quê, muitas vezes não importa. O que importa é o que Ele vai fazer. Deus está tocando aqui para falar isso para vocês e para mim, tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui serve primeiro para mim. Tudo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tudo que Deus, lá atrás, Daniel, mas Deus falou isso há 10 anos atrás lá na igreja. Daniel, Deus falou isso para mim há 20 anos atrás. Abraão e Sara não podiam ter mais filho. Quem fez? Digam aí na live. Quem foi que fez? O único. Deus. Deus. Então não espere do homem, não espere das pessoas aquilo que somente Deus pode te dar. E se alguém fechar o coração, fechar a mão, essas pessoas estão deixando de ser abençoadas. Elas estão deixando de ser abençoadas. Sabe por quê? Porque quando Deus dá um comando, nós temos que ir até o fim. Somos soldados. Homens, mulheres, soldados, guerreiros, que recebem um comando e que avançam sem bobear. Vamos escorregar muitas vezes? Sim, mas nós vamos continuar até o fim. E aí Jesus vem e fala o quê? Então, aí sim, quem permanecer até o fim, aí sim vocês serão salvos. Mateus 24. Mateus 24. Ei, chegou o tempo do avivamento. Aleluia. Vamos ver se voltou aqui. Deus usou você para começar muito avivamento. E essa pessoa falou assim: rapaz, você não tem ideia que vocês, essa pessoa assim, ó, já colocou 4 pastores, os 4 maiores. Tem gente ali que eu tô vendo. Voltou aqui, pronto, tirei aqui tava dando problema aqui no Wi-Fi, voltei aqui rapidamente no 4G, tá? Voltou aí, só dá um feedback, voltou, diz aí, ó, só coloca aí, dá um joinha, coloca aí se vocês estão me ouvindo aí, tá? E essa pessoa: não, você tem que ir lá, você não sei. E eu assim, ó, Deus falando pra mim: quieto, silêncio, quieto, silêncio. Gente, preste bem atenção. Não é que eu não vou, nunca mais eu vou dar um passo na minha vida que não seja Deus me direcionando. Chega. E eu quero falar isso para você. Pare de querer andar sem Deus mandar.
Pare de querer fazer sem que Deus não te autorize. Pare. Então agora eu vou parar de ofertar, de dizimar, porque eu estou passando Para com esse negócio. Deus não mandou parar, não para. Muitas vezes a tua fé é provada, mas nunca vai te faltar nada. Ponto. Nunca falta nada. Diz aí, quem é dizimista ofertante aí na live? Fala aí, nunca me faltou nada. Eu sou o primeiro a falar, nunca me faltou nada. Nunca. Sabe por quê? Quem é fiel, olha para Malaquias capítulo 3 e olha para o céu, e essa pessoa vê a janela dos céus abertas. Quem não dizima na oferta, sempre vai indo para o fundo do poço se achando como a sanguessuga. Dá. Essa pessoa só quer juntar e nunca reparte. Jesus fez o contrário. Tudo que ele pegava, ele repartia. Jesus nunca falou assim, eu vou pegar esse copo com água aqui e eu vou esconder ali, porque eu estou com sede, Você está vindo, deixa eu tomar logo, você não vai acabar. Não existe isso no reino. Você quer ser abençoado? Quer prosperar? Quer romper essa barreira que você está vivendo? Comece a estender a mão em terra fértil. Porque tem gente que oferta e dizima, mas oferta e dizima em terra que não é fértil. E é o que acontece. Nunca colhe. Entendeu? Nunca colhe. Gostei muito de um vídeo do Marçal esses dias que ele falou assim: vai lá, ora na terra. Fica 10 anos orando. Deus me dá uma maçã. Não vai nascer maçã. O que vai nascer maçã é você jogando a semente ali. A oração é uma ferramenta. Mas é a sua semente. É a semente da sua oferta. É a semente do seu dízimo. É a semente do seu patrocínio. Não adianta você falar assim: Deus te abençoe, igreja. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, padre. Deus te abençoe, missionário. Mas você nunca lança nada. Você está deixando de ser abençoado. E se você fechar a mão, quem deixa de ser abençoado é você. Porque Deus sempre vai levantar pessoas para abençoar. E vou falar aqui, em junho, julho ali, teve algumas pessoas que falaram assim, fecharam o coração, a mão, por quê? Porque ouviram uma palavra minha de exortação e ficaram bravos. E fechou o coração, parou de dar. Sabe o que Deus fez? Um dia eu estava tomando café, e atendendo a Fer, a teacher do canal de inglês. E eu falei, olha aqui, pitou no meu celular aqui um Pix, exatamente no valor que aquela pessoa deixou de dar. E aí, eu falei, mas eu não conheço essa pessoa? Aí eu entrei no Instagram e tinha uma mensagem. Essa pessoa falou assim: Daniel, você não sabe o tanto que Deus te usou para me abençoar nesses últimos meses. E eu, nem conhecia a pessoa. E Deus te usou muito para abençoar minha vida e minha família. Eu sei que não é muito isso daqui, mas eu fiz de coração para você e para sua família. E faça o que você bem entender com isso. Você está entendendo? Deus te dá a oportunidade, mas a competência é sua. Deus te dá a oportunidade para você honrar a obra dele. E se você não quiser, tá tudo certo. Deus vai levantar outro. Só que quando Deus levanta outro, não vai choramingar depois não. Não vai lá falando, Deus, as coisas estão difíceis, pai. Não. Aí você vai ter a colheita de fechar a mão. Então eu falo assim, para quem é fiel, e eu ensino isso. Para quem é fiel. E isso daqui não é puxar sardinha pro meu lado não. Porque eu também ensino isso para as pessoas que são de outra igreja. Já fui pregar em trocentas igrejas. E sempre ensinei isso. E vou dizer algo. Se você lançar a tua semente sobre uma terra fértil... Voltou? Voltou novamente. Não tem como mensurar isso. Uma semente que você planta, lá, você lançou um dízimo. Você fala assim, vai retornar para mim essa semente. Não. Isso é uma visão afunilada, funil. Você lançou o teu dízimo, a tua oferta é uma semente. Jogou. Eu vou dizer assim, vou falar por mim, não vou falar pelos outros, tá? Quem está conosco sabe, a nossa terra é fértil. A nossa terra é fértil. Passou por pandemia, todas as empresas onde nós cobrimos em oração, as pessoas a gente cobriu em oração, prosperou no meio da pandemia. Prosperou. Não faltou nada. Deus cobriu, protegeu, proveu. Por quê? Porque é terra fértil. Não vou falar pelos outros. Eu não vim aqui para criticar nem falar mal. Longe disso. Mas você tem que saber a terra que você lança a tua semente. E aí eu te faço uma pergunta. Você lançou a tua semente. Quantos frutos você vai colher daquilo? Você não sabe. Milhares. Quanto tempo dura um pé de manga? Saudável, cuidando dele. E
quantas mangas esse pé de manga vai dar. Então quando você lança uma semente, que é pequena, a 10ª parte do que você ganha, além disso repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto destruidor, isso daí te gera bênçãos sobre a tua vida. E aí isso vai gerar tanto fruto para você colher. E quanto mais você colher, mais você vai ofertar, mais você vai dizimar. E nunca acaba essa roda de prosperidade, de bênção, essa roda de bênção sobre a tua vida. Então qual que é o segredo? É você fazer a obra de Deus. Jesus disse sobre isso: busque em primeiro lugar o reino. Por isso que dízimo não é sobra. Ah, sobrou, agora eu dou. Não é. Dízimo é o primeiro lugar. Sabe o que é isso? Não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre honra, é sobre o coração, a intenção do coração. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é em segundo e terceiro, é em primeiro. É em primeiro. Não é falar assim: agora sobrou uns trocos aqui, agora eu vou dar. Não, Jesus olha para aquela mulher, aquela viúva, que aparentemente ele chama de viúva pobre. Por quê? Porque era uma mulher pobre mesmo financeiramente. Mas Jesus olha, ele fala assim: tem gente aqui que deu muito, mas deu o que sobrou. Mas tem gente aqui, que coloca, eu vou falar uma forte expressão, deixa no débito automático. E chega no dia honra, chega no dia faz, chega no dia prospera. Por quê? Porque dá em primeiro lugar. Então anote isso. Dízimo, oferta, não é o que sobra não, meu irmão, minha irmã. Dízimo, oferta é em primeiro lugar. É a intenção, não é sobre a quantidade. Tanto que o dízimo não é quantidade, é percentual. Ou seja, aquele que ganha 1 milhão, 10% não é dele. O que ganha 10 mil, 10% não é dele. O que ganha 1.000, 10% não é dele. E aquele que ganha 100 reais, 10% não é dele. Ou seja, não é quantidade, é percentual. Então assim, aí eu vejo gente: Deus me dá mais, mas eu não quero ser fiel no mais. Então você não vai para o mais. Porque daí virou muito, né? Para com essa mentalidade de escassez. Pare com essa mentalidade, porque aquela viúva pobre, ela deu tudo que tinha. Tudo que tinha. E vou ensinar vocês aqui. Teve uma época que eu ia para a igreja, eu deixava a carteira no porta-luva do carro ali, sabe? E toda vez na hora da oferta eu não ofertava. E que exemplo que eu estava dando? E passou, mas não é porque eu fiz isso por maldade. Falei: não vou ofertar não, vai faltar. Passou desapercebido. E um dia eu fui descer do carro, o Espírito Santo falou assim para mim: ei, Xiu! Aí eu: volta e pega a sua carteira. Aí eu: tá. Tava abrindo o carro assim já. Voltei, entrei dentro do carro. Agora é o seguinte: dá tudo que você tem, porque faz tempo que você não oferta. Dá tudo que você tem. Aí eu olhei e falei: mas tudo mesmo, Senhor? Tipo, quem assistiu aquele filme do Ghost lá, da Whoopi Goldberg lá, quando vai dar o cheque ali, ela dá aquele cheque assim, né? Aí eu: tá bom, meio chorando assim, né? Tá bom, Senhor. Fui lá, catei o dinheiro, coloquei no envelope, que tinha já envelope dentro do carro. Aí o Senhor falou assim: e as moedas? Aí eu: até as moedas, Senhor? Brincando assim com o Senhor. Aí abri, virei a carteira e chacoalhei assim, foi tudo. E quando chegou, eu falo, isso me emociona. Quando chegou na hora da oferta, eu dei tudo que eu tinha. Sabe o que aconteceu? Meu coração se alegrou. Mas não é por causa do dinheiro, é porque eu obedeci. A Bíblia fala que Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios, holocaustos e sacrifícios. O que é isso? Quem não obedece vai ter que depois pagar um preço por isso. Quem não paga o preço em obediência vai ter que pagar o preço para cobrir e desfazer a desobediência. E quando Deus fala para você ofertar, dizimar, quando Deus fala para você estender a mão, é porque Ele quer te honrar. E você só pode dar o que você tem. Você não consegue dar o que você não tem. E Deus jamais pediria para que você desse algo que não foi Ele que te deu. Quem tá aqui, que palavra poderosa, hein? Hoje era o dia de ter umas 1000 pessoas aqui nessa live, né? Mas eu sei que ela vai alcançar muito mais pela internet. Vocês creem nisso?
Fale, Deus, essa mensagem de hoje, Pai, que ela alcance milhares de pessoas na internet. Porque tem gente que está padecendo, por quê? Porque não lança semente. Tem gente que não contribui. Esses dias, fui convidado para orar numa empresa. E daí, 2 meses depois, essa empresa postou assim, ó, recorde de faturamento. Aí eu... A Bíblia fala o seguinte, meu irmão, minha irmã, que onde nós colocássemos a planta dos pés, Ele nos daria por herança. Mas isso não é para o Daniel, não. Isso daqui é para a glória de Deus. Não é para a tua glória. Essa semana passada, vocês não sabem disso, mas teve uma pessoa que nós estávamos orando e abençoando, fazendo um culto aqui, e Deus falou assim, pede para ela orar. E essa pessoa orou por mim, parece que... E não é nem pastora. Uma irmã em Cristo, com a sua família, e orou, e foi uma bênção. Eu falei, meu Deus do céu, como eu precisava de oração. E parece que eu fui liberto, eu chorei tanto. E aquilo me veio como refrigério para minha alma. Ei, você sabe qual que é o segredo das pessoas bem-sucedidas em Deus? É que mais reparte. Que mais reparte. E hoje, aqui nessa manhã, vocês estão vendo como se nós estivéssemos num café, né? Numa mesa de café e batendo um papo. E para nós finalizarmos aqui essa mensagem, eu quero dizer para você, nunca feche o teu coração. Nunca deixe o diabo fechar o teu coração. Amém? Daniel, até quando eu tenho que dizimar? Se Deus mandou você dizimar no meu ministério, você tem que fazer isso até você partir da terra. A não ser que Deus mude a ordem. Aí tem um monte de gente que fala assim, eu vi isso. Ah, sabe o que é, Daniel? É que eu fui lá para aquela igreja e agora eu tenho que fazer lá. O que eu falo? Tranquilo, sem problema. Só que o que Deus falou para essa pessoa não foi para ela parar de dizimar, ofertar, concorda? Aí que está. Quando Deus te dá uma ordem, Ele quer a intenção, a sua obediência. E não importa o que aconteça. Provação continua. Ah, porque você quebrou a ordem. Preste bem atenção. Eu estou vendo gente aí, ó, gente que estava conosco, que ofertava, que dizimava, que de uma hora para outra parou. Eu tenho que falar isso daqui. Você sabe que eu não gosto de ficar falando sobre isso. Quem está conosco dentro da igreja sabe que eu nunca gostava de falar sobre isso. Mas eu preciso falar para ensinar, para exortar e ensinar. E vi um monte de gente que não consegue fechar negócio, fechar, sabe, contratos que precisa ser fechado. E essa pessoa fechou o coração. Ela começou a ofertar e dizimar a outro lugar. Ah, Daniel, mas não faz diferença. Faz, sabe por quê? Porque as ordenanças de Deus, ela é específica. Deus nunca fala assim, ô fulano, joga pro ar, tá? E aí, você jogou pro universo, o universo vai te devolver. Não, Ele dá comando, Ele é específico. Ele é específico. Ei, Jesus quando vai ressuscitar Lázaro, Ele fala, Lázaro, levanta daí. Ressuscita. Ele não fala assim, morto, se levanta. Porque senão todo morto da terra ia levantar. Porque há poder na palavra. Então quando Deus dá um comando, não importa. Ah, Daniel, mas minha mulher está buzinando. Não importa, eu vou obedecer a Deus e não ao homem. Não à mulher, não a ninguém. Eu vou obedecer a Deus. E aí as pessoas começam a padecer. Por quê? Então eu tenho que falar. Porque você desobedeceu. E isso daqui não é o Daniel. Isso daqui é a Bíblia. Isso daqui é a palavra. Jonas, vai para aquela cidade. Eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou para outra. No final, foi engolido pelo peixe. E vomitado aonde? Aonde ele precisava estar. E precisava ter passado por tudo isso, criatura. Hein, Jonas? Jonas, quando chegar a gente bate um papo. E aí, Jonas? Então é isso, gente. Aquelas mulheres que foram libertas em Lucas 8, de espírito maligno, Maria, Joana, Deus libertou ela através de Jesus. Essas mulheres se tornaram colunas financeiras no ministério de Jesus. Elas não levavam para a igreja, não. Elas eram colunas na vida de Jesus. E eram mulheres ricas. Então Jesus, se hoje, vamos supor que se hoje ele tivesse aqui, ele falasse assim, ó, precisa ir lá para o Japão pregar a palavra. Essas mulheres se juntavam. Esposas de homens de alto escalão do governo. Pessoas riquíssimas na época, certo? Parceiros do rei. Então veja bem. Elas falavam, é só o Senhor que vai? Não, vai eu e 12 discípulos. Então são 13 pessoas. Ok. Então é a passagem, comida, bebida. E vocês vão descansar também? Sim. Se você pegar aí, Jesus, ele ia para a beira da praia orar. Jesus ia para o monte orar. E ele ia sozinho, sabe por quê? Para Deus falar com ele. Então aprenda isso. E essas mulheres, ó, e nunca davam na igreja.
davam para Jesus. E elas prosperaram de uma forma exponencial. E essas mulheres, tinha muitas mulheres que eram endemoniadas, tá? A Bíblia fala que eram mulheres que foram libertas de espírito maligno. Então você imagina isso, uma pessoa que era endemoniada, era revoltada, igual Paulo, revoltada contra o povo de Deus, e agora essas mulheres eram usadas para abençoar Jesus. Que lindo! Ei, preste bem atenção, se Deus chamou como coluna, se você parar de ofertar, de dizimar, acabou o teu ministério. Deus me chamou para pregar, eu não parei de pregar. Se você, vem aqui, deixa eu falar uma conta rápida. 2 anos de pandemia, vocês aqui que estão aqui, 2 anos, isso eu fiz uma conta de, acho que foi no primeiro ano, minha esposa está aí, acho que foi 1 ano e pouquinho, não fiz as contas dos 2 anos, tá? Sabe quantas pessoas nós impactamos na internet? Eu tinha feito a conta e parei, 1 ano e meio mais ou menos, ali 1 ano e 4 meses. 70 mil pessoas. Isso dá 3 Willie Davis lotado de gente. Eu recebi tanto feedback, pessoa que não se separou na pandemia, empresa que não quebrou, famílias que não foram desfeitas. Então eu não parei. Quando todo mundo estava lá, eu falei, não, agora sim nós vamos fazer, porque as pessoas precisam. Ei, mas Deus não quer nos ver dentro de 4 paredes mais. E Deus falou isso através de uma profetisa esses dias. Deus falou assim, eu vou te levar para muitos lugares. E ela falou assim, foi uma escola, tudo que Deus te fez dentro da igreja. Mas Deus quer te levar para você salvar muitas vidas. E tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja, que estão feridas, magoadas, e tem gente que nunca vai pisar o pé lá. Mas Deus vai te levar nessas empresas, Deus vai te levar nessas casas, Deus vai te levantar e levar dentro de apartamentos, dentro de lugares que você vai falar do amor dele. E Deus, desde então, tantas pessoas falam assim, Daniel, vem aqui orar na minha empresa. E as pessoas ali se entregando para Jesus. As pessoas vêm falando, rapaz, você me deu um conselho aqui, mudou minha vida. É isso, gente, Deus quer te usar. Para que Deus te chamou? Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Eu sou um pregador, não sou coluna. Quando eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ser pregador, eu quero ser coluna financeira. Sabe por quê? Porque eu via os pastores padecendo, e aquilo me quebrava o meu coração. E eu sou muito grato. Vou falar aqui novamente, publicamente, porque elogio a gente tem que falar publicamente. O Marcos e a Márcia abriram a porta do seu lar para nós, nos abençoaram. Falou, Daniel, tá aqui essa oferta, vai lá. E eu fiquei emocionado com isso. Estou muita gratidão. Gratidão. Sabe, as pessoas hoje é assim, eu oferto, eu dizimo, mas só se você estiver passando prova, hein? Se você estiver bem, não vou dar não, hein? Aquelas mulheres não faziam isso com Jesus. Aquelas mulheres queriam ver Jesus bem. E eu, Daniel, vou falar por mim, eu quando vejo as pessoas que nós cobrimos de oração bem, eu quando vejo nos status as pessoas viajando ou trabalhando, pegando um avião, indo para outro país, indo para a beira da praia, lá num resort, essa pessoa falando assim, comendo uma comida, eu falo assim, que Deus abençoe essa pessoa, porque as pessoas não sabem o que ela está passando. Eu sei muitas vezes o que essas pessoas passam. Quantas pessoas que a gente chega, vai aconselhar, as pessoas às vezes estão bem, mas quantas pessoas que eu chego para aconselhar, a pessoa está chorando, e às vezes a pessoa é tão bem de vida, ela precisa de um abraço, e essas pessoas confiam no nosso sigilo, na nossa seriedade, no nosso trabalho. E quantas pessoas que eu só abracei, essa pessoa falava assim, pastor Daniel, eu precisava só de um abraço. Então, preste bem atenção, Deus nos chamou como homens e vocês, mulheres, para curarem outras pessoas. Então pare de ser mesquinho, em nome de Jesus, gente. Pare de ser mesquinho. Nós estávamos viajando aqui, aí tem um casal que caminha com a gente, estava viajando também. Aí a gente foi à beira da praia, sentamos ali, tomamos uma água de coco. Aí que chegando em casa, estava lá. Pastores, aqui está uma oferta para vocês comerem algo legal e fazerem algo legal. Isso me emociona, sabe por quê? Porque, eu vou ser sincero aqui, o que eu chorei a semana, as pessoas não sabem o que a gente passa, a retaliação, a opressão. Eu tive tanto pesadelos aqui.
Deixa eu falar uma coisa, minha esposa sabe isso, mas eu vou falar publicamente. Um dos pesadelos que eu tive, orando por vocês essa semana. Quem a gente cobre em oração, tá? E antes de contar esse pesadelo aqui, que é um pesadelo, tá? Uma vez eu viajei, final de ano, quem da igreja sabe. E eu falei assim, eu vou viajar e vocês vão ficar responsáveis. As pessoas tiveram um pesadelo, teve gente que acordou sufocada e por aí foi. Teve gente que viu vulto, tá? E a hora que eu voltei, falou assim, nunca mais você faz isso, hein, pastor Daniel? Nunca mais, hein? Nunca mais você joga esse fardo pra gente, hein? Eu falei, então agora vocês valorizam, né? Aí os jovens deram risada, né? Mas veja bem, eu vou contar agora. Orando por vocês essa semana, que eu falei que estava uma luta espiritual muito grande. Aí eu mandei o áudio para uma família de oração, falou, meu Deus, esse áudio veio dos céus agora, a gente precisava dessa oração, você não sabe o que a gente estava passando. E eu vou contar o sonho aqui, que eu não contei. Eu falei, minha esposa, o que foi? Eu falei, não vou contar, mas hoje é que eu vou contar. Eu sonhei que eu vomitava verme, e esses vermes pegajosos tinham patas como se fosse de centopeia. E quando vomitava, eles saíam correndo para pegar as pessoas. E isso, vomitando e, como que se fala aqui, por baixo também. Posso te falar algo aqui? Fique com o teu fardo. Nunca menospreze o fardo de ninguém, porque você não sabe o que as pessoas passam. Você não sabe o que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um líder espiritual passa. Foi muito forte isso. Minha esposa viu. Vou dizer assim, eu fiquei até, eu acho que eu tinha acordado, era umas 7 horas. Eu fui até umas 2 horas da tarde, que eu fiquei assim, ó, eu num lugar maravilhoso, comendo uma comida maravilhosa. Eu assim, ó, minha esposa, o que foi, amor? O que foi? Eu falei, nada, amor, tô bem, deixa quieto. Vocês estão entendendo? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra pessoas, é contra o diabo, principados, potestades, hostes, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais. E teve um dia, isso foi um dos dias, outro dia que eu acordei, eu falei, meu Deus, a sensação é que alguém morreu. E foi, até que Deus me deu discernimento. Coloquei-me em pé. E vem na hora, coloca-te em pé, põe-te em pé e falarei contigo. Eu, vem aqui, chamei minha família, minha esposa, meus filhos, falei, senta todo mundo aqui na sala. Vamos orar. Começamos a orar e clamar. E eu quero dizer algo para vocês. De todas as coisas que você vai fazer até o seu último suspiro nessa terra, eu vou te dar um conselho hoje aqui. Nunca, hipótese alguma, deixe de servir Jesus. Deixe de obedecer o que Ele te mandou. Deixe de honrar, ser fiel e leal aos princípios dele. Por que, Daniel? Me explica o porquê eu tenho que fazer isso. Porque quando isso daqui acabar, partirmos dessa terra, só sobra o espiritual. Só sobra o que você fez para Deus e para o reino dele. O que você obedeceu para ele ou o que você desobedeceu. E ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, ide para o gozo eterno do teu Senhor, ide para a salvação eterna. Ou ele dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno, preparado para quê? Para o diabo e seus demônios. Que você se encontre na primeira fase, onde você vai herdar a tua salvação. Não adianta você ter rios de dinheiro se você não usar isso para o reino. Você está correndo atrás do vento. Salomão, que foi trilionário, ele disse, não adianta nada você ter riqueza, você vai correr atrás do vento.
se você não usar isso para o reino. O que Salomão fez? Foi lá e construiu o templo mais top da humanidade, o que tinha de melhor na época. Você está entendendo? Não adianta nada você ter um dom, ter um talento e não usar isso para Deus. Está entendendo isso? Não adianta nada você ser rico, multimilionário e ser pobre de espírito. Só querer ajuntar para quê? Se você fiz um velório, eu não vou dizer os nomes, claro, jamais direi nomes, mas eu fiz um velório uma vez e entrei ali para dar a palavra, que eu terminei de dar a palavra, a oração, como diziam os antigos, né? O corpo nem esfriou direito, as pessoas já estavam brigando para quem ia ficar com a fortuna ali. Eu olhei aquilo, falei, meu Deus do céu, e as pessoas brigando já. Ei, posso te dar um conselho? Use o que você tem, a sua riqueza, para o reino e para fazer o que você ama. Para de ficar só querendo guardar. Ah, não tomo nem um café expresso para não gastar. Para com isso. Mulher viúva pobre. Aí voltou. Que batalha, hein, gente? Que batalha, hein? Quem tá na internet aí? Quem tá na live aí? Deixa eu ver. Voltou. Vê aí se voltou. Que batalha, hein, gente? Preste bem atenção, pra gente finalizar a mensagem aqui, tá? Use os seus recursos, os seus dons, os seus talentos para Deus. Tá entendendo isso? Use os seus recursos, os seus talentos, tudo que você tem para Deus. Você dá tudo, ficar pobre também, não é isso. Mas você precisa entender o que você foi chamado e para que você foi chamado. Ah, Daniel, fui chamado para empreender. Então invista no reino. Começa a tacar o terror no inferno. Começa a estender a mão. Começa a investir na obra. Começa literalmente a ofertar, a dizimar. Começa a abrir mão da escassez. E invista naquilo que Deus chamou para você fazer. Ah, Daniel, eu sou pregador, então comece a fazer agora. Daniel, Deus me chamou para o louvor, então comece a louvar. Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Você nunca vai ser capacitado por completo. Ele vai te capacitando conforme você vai caminhando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, Ele ilumina cada passo que você dá. Amém? Receba essa mensagem. Que a partir de hoje você comece a fazer. Mas Daniel, eu estou fazendo isso, faça mais. Pare de ser escasso. Pare de pensar, não, isso aqui tá bom. Imagine se Deus fizesse isso com você. Não, ó, tá bom. Tua empresa já cresceu demais, tá bom. Daqui para frente chega, hein? Ah não, Deus, mas eu quero mais. Então com a mesma proporção que você cresce, você também oferta, você também dizima, você também contribui. E assim é quem prega. Quando eu comecei a pregar, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu subi no altar, tinha até um missionário lá que ele falou assim, Deus, manda fogo no teu servo. Eu não sabia nem como começar ali, e tremendo de medo, de timidez, de vergonha. E hoje aqui eu consigo falar com vocês de uma forma natural. Então, ou seja, Deus vai te capacitando. Então pare, comece a ampliar. Ah, Daniel, mas eu já faço isso daqui, faça mais. Deus te deu mais, faça mais. E fale assim, ó, Deus, se o Senhor me der mais, eu vou dar mais. Senhor, se o Senhor me der 10 vezes mais, eu vou dar 10 vezes mais. Mas o que muitas pessoas fazem? Deus me dá 10 vezes mais, mas eu continuo fazendo só isso. É errado, é pecado. Então vamos abrir mão disso e vamos começar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. E se você pedir algo para Deus, faça para Ele também. Porque se Ele te honrar, é porque Ele sabe do seu coração. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada pessoa que ficou até agora aqui, e que o Senhor continue abençoando, multiplicando e prosperando cada alma. Pai, que essa live seja
uma live de bênção, de vitória, de libertação. E que todos aqueles que pararam de contribuir, voltem a contribuir. Todos aqueles que pararam de ofertar, voltem a ofertar. Todos aqueles que pararam de dizimar, voltem a dizimar. Todos aqueles que de alguma forma se desviaram do caminho, começaram a fazer aleatoriamente, que volte para suas raízes e que volte a fazer o que Deus realmente chamou para ser feito. Independente de placa, de pessoa, vamos obedecer a Deus, Senhor. Nós vamos obedecer ao Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Pai, gratidão, porque como diz a Tua palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se você tem um dom, um talento, use tudo que você tem para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um domingo e uma semana de prosperidade, de bênção e de vitória. Volte a fazer o que você foi chamado. Volte a fazer. Não queira ser cobrado por isso depois. Volte a fazer. Volte a plantar. Volte a lançar a sua semente. Deus te abençoe.